Está aqui no Visão CNN, nós vamos conversar agora com o novo ministro dos Transportes do governo Lula, Renan Filho, do MDB. Ministro, boa tarde, feliz ano novo para o senhor, parabéns, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. E já começo emendando aqui uma pergunta, ministro. Queria, na verdade, uma avaliação. O que o senhor detectou de problema agora na área dos transportes, antes de perguntar sobre as perspectivas agora para os próximos anos? Olha, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, o Brasil impôs à área de infraestrutura ao longo dos últimos anos um baixíssimo investimento anual. E isso levou a uma brutal depreciação da nossa malha rodoviária. Para a Confederação Nacional dos Transportes, que é um avaliador independente que verifica a qualidade das rodovias brasileiras, 66% das nossas rodovias estão em situação ruim ou péssima de trafegabilidade. Isso traz um grande problema para o país. De outro lado, eu acho que é muito importante, além da gente se preocupar com a recuperação, com a reconstrução, com a melhor manutenção das rodovias, a gente precisa também garantir condições para que a área ferroviária avance mais rapidamente, discutindo com o próprio governo, melhorando as relações institucionais com outros poderes, com o Congresso Nacional, a fim de revisitarmos o marco regulatório, com o Supremo Tribunal Federal, a fim de garantirmos que licenciamentos ambientais e de outras ordens possam ser agilizados e, inclusive, alguns, por divergências, foram judicializados, de maneira que nós temos um quadro duro, difícil, recebemos o governo com várias obras paralisadas, mas eu acho que temos notícias alvissareiras que vão garantir a retomada dos investimentos, a melhoria da nossa qualidade da malha rodoviária e também avanços em ferrovias no Brasil nesse ano de 23. Eu estou animado para isso e espero conseguir colaborar. Olha, o Gustavo Uribe, nosso analista de política, o senhor já viu, está aqui na tela participando da entrevista. Vai fazer a próxima pergunta, Uribe? Ministro, nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, uma categoria ganhou muita relevância, que são os caminhoneiros autônomos. E eles paralisaram o país em duas oportunidades por causa do preço do frete e do preço do diesel. Saiu hoje uma medida provisória que segura, pelo menos, aquela isenção do PIS/COFINS para o diesel até o final do ano. É uma medida que acaba aliviando a pressão desse segmento em relação ao governo federal? E o senhor pretende já abrir uma mesa de negociação com essa categoria que se tornou muito importante no país? Olha, certamente essa medida alivia a pressão sobre o governo. Essa questão dos caminhoneiros, ela é uma questão multidisciplinar. Na sua própria pergunta, você traz parte da resposta ao tratar de uma questão tributária, que diz respeito às questões fazendárias. A questão dos caminhoneiros também diz respeito à Casa Civil. O governo precisa ter uma estratégia de garantia da rentabilidade do frete no Brasil. E o Ministério dos Transportes pode ajudar com isso, principalmente melhorando as rodovias, porque só sabe o que significa uma rodovia ruim o caminhoneiro que precisa enfrentá-la diariamente, dias a fio, estourando pneu, quebrando suspensão, aumentando a manutenção do seu caminhão e, por consequência, retirando a rentabilidade da sua profissão. O Brasil precisa enfrentar essa questão de maneira multidisciplinar e o Ministério dos Transportes estará preparado para entregar rodovias melhores, garantir melhores condições de trafegabilidade. Eu acredito que esse ano a gente já vai melhorar bastante a malha rodoviária, mas espero em 24 meses a gente já ter uma situação totalmente transformada no que concerne a reconstrução, recuperação dessas rodovias consideradas ruins ou péssimas. Isso já será um grande avanço para o país e será uma grande sinalização aos caminhoneiros que nós mudamos de direção. O Brasil agora vai voltar a ter investimento, porque essa é a determinação do presidente Lula. Nós vamos, obviamente, precisar articular os investimentos com as condições fiscais do país. Mas nós não vamos mais deixar o Brasil anos a fio sem dar manutenção na sua rodovia, ver a qualidade evoluir e ver a vida das pessoas piorar de maneira geral, porque todo mundo trafega por rodovia, e especialmente quem sobrevive através dela, que são os caminhoneiros e também
vários segmentos econômicos brasileiros pagarem o preço das rodovias ruins. A gente vai mudar essa realidade, já estamos preparados para isso, e eu gostaria de ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre essa estratégia. O ministro terá essa oportunidade. Minha pergunta, inclusive, vai nesse sentido, porque o senhor fez um diagnóstico aqui bem difícil do que encontrou, né? Falou que o baixíssimo investimento anual em infraestrutura, por exemplo, foi a sua primeira frase. E promete um mundo que nós todos desejamos, né? Avanço das ferrovias, as rodovias todas funcionando, obras paralisadas voltando. Mas e o dinheiro, ministro? Tem dinheiro? De onde vem? Como consegue? Olha, essa é que é a boa nova, né? O teto de gastos impôs ao país o mais baixo investimento da nossa história recente. Isso fez sucatear mesmo as nossas rodovias. Essa é a realidade. E por que eu estou colocando para vocês que nos próximos dias nós vamos apresentar nos próximos 15 dias nós vamos apresentar um plano de 100 dias para retomar obras paralisadas, retomar a reconstrução de rodovias e fazer os recursos chegar a todas as regiões do país. Isso será muito importante, porque recentemente o Congresso Nacional aprovou a PEC da transição, que garantiu recursos adicionais para investimento no país. Isso foi fundamental para dar um fôlego inicial, senão nós estaríamos na mesma situação que o governo anterior estava, sem condição de dar manutenção nas rodovias, sem condição de discutir um novo marco regulatório de ferrovias que atraísse a iniciativa privada e, além disso, o governo anterior ainda tinha uma baixa capacidade de relação institucional pelas confusões e brigas que passou 4 anos gerando, o que travou a infraestrutura nacional em diversas áreas, especialmente no setor ferroviário. A gente espera com isso, com recursos adicionais garantidos pela PEC da transição e com uma melhor articulação institucional e política, tirar do papel investimentos que o país precisa. O que você colocou é importante mesmo. Ninguém entende porque um país continental como o Brasil não se esforça para ampliar a malha ferroviária. E também ninguém entende como um país exportador de minérios, exportador de grãos, e agora nós estamos vivendo a fase mais aguda de exportação de grãos e também o período de chuvas na maior parte do país, como as nossas rodovias fazem o seu trabalho de escoamento da produção e de levar e trazer as pessoas com a qualidade que elas têm. Isso não tem explicação, o Brasil precisa dar uma resposta a isso. Chegou, e eu espero ter chegado ao final, esse período de empurrar as coisas para baixo do tapete, esconder a verdadeira realidade, procurar culpados e não enfrentar a tarefa de melhorar as condições rodoviárias e ferroviárias do Brasil. Foi isso que o presidente Lula a mim determinou e eu vou me esforçar para fazê-lo. E acho que temos condições para isso. Muito obrigada. Nós conversamos com o ministro dos Transportes do governo Lula, Renan Filho, do MDB. Muito obrigada, ministro, por essa entrevista.